Nós começamos a falar na semana passada sobre esse tema, paixão. Tá contigo aí, varão? O que move o coração da igreja? Vamos repetir juntos? Paixão, o que move. Meu Deus, você já dormiu, irmão? Não é possível. Vê se tem alguém dormindo aí do seu lado. Fala, acorda, pelo amor de Deus. E acho que só aqui na frente que tem gente acordada. Aí atrás tem alguém acordado? Aleluia. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Está acordado aí? Amém? Paixão, nós não podemos falar de paixão dessa maneira. Paixão tem que ser um negócio que queima no nosso coração. O que move o coração da igreja? E nós vimos algumas coisas. Vai passando aí, varão. Até o ponto 4. Que é onde nós paramos. E nós vamos, na semana passada, e nós vamos seguir hoje. Não querer perder ninguém. Esse é o ponto que está aí no seu esboço, não é isso? Para a gente começar? Não querer perder ninguém. Já vai anotando aí para adiantar. Não querer perder ninguém. Vê se passa para mim aqui agora. Aí. É preciso que haja no coração da igreja uma paixão, irmãos. Uma vontade, uma expectativa de não perder as pessoas que nós ganhamos. Essa paixão por não perder ovelhas, ela resulta em uma fé viva. Você acreditar de verdade que você não vai perder ninguém. Nós não podemos entrar em campo já declarando a nossa derrota, já dizendo assim, fulano vai sair, fulano vai desanimar, para fulano não tem jeito, esse aí já era. Nós temos que dizer, não vamos perder ninguém, para todo mundo tem jeito. Se teve jeito para mim, para você então, melhor ainda. Tem uns que vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas nós não vamos perder ninguém. Nós não queremos perder ninguém. Isso é determinação, isso é vontade. Agora, não pode ficar só na vontade, pode? Tem que resultar também em trabalho. Nós temos que ir atrás das ovelhas perdidas. Jesus Cristo falou, quando ele estava prestando conta ao Pai, ele disse, olha, enquanto eu estava com eles, eu os protegi, os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles no que dependeu de mim, nenhum se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. O que está no coração do Senhor Jesus? O coração do Senhor Jesus está dizendo, eu vou guardar, eu vou proteger, para que ninguém se perca. E o que está no coração de Jesus precisa estar no nosso coração, meus irmãos. Precisamos aprender o valor de uma ovelha, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando a gente perde, nós temos que ir atrás. E ele contou essa história do pastor que tinha 100 ovelhas. E eu queria destacar porque ele foi atrás até encontrá-la. Diga até encontrá-la. Isso está dizendo que deu trabalho. Que ele não saiu ali, aqui e achou rápido. Ele foi, ele buscou. E nós temos falado isso. E nós temos vivido isso. Não é só uma realidade dessa igreja, é uma realidade do Brasil. Falei aqui, tem mais desviados do que gente dentro da igreja. Tem mais desigrejado do que gente dentro da igreja.
Fora os que estão perdidos, falei aqui domingo, fora os que estão perdidos dentro de casa, como o filho mais velho, que estava perto do pai, mas o coração estava longe. Isso é ovelha desgarrada dentro do rebanho. Então olha o desafio. Nós temos as ovelhas que se perderam, nós temos as ovelhas que estão quase se perdendo, nós temos as ovelhas que estão doentes, nós temos as ovelhas que estão fracas, e nós temos quem está perdido dentro do rebanho. É trabalho, muito trabalho. Se você não gosta de ovelha, entrega seu cargo. É melhor ser realista. Pastor, eu não gosto de gente. Meu negócio é papel, meu negócio é computador, meu negócio. Porque se você quiser liderar alguma coisa na igreja, independente do que for, você vai lidar com pessoas. E lidar com pessoas dá trabalho. Falamos aqui que toda igreja tem a porta dos fundos. Entra gente, sai gente. E às vezes é necessário que saia para que outros entrem. Gente morre, gente casa e vai morar em outro lugar, gente desvia, gente não gosta do pastor, gente não entende a visão da igreja. Acontece de tudo, irmão. Outros caem em pecado. Se o conselho disciplina, sai. Se o conselho não disciplina, o outro que achou que tinha que disciplinar, sai. Não é não? É tenso o negócio. Se briga dois irmãos, a gente entra. Já cansei de passar por isso, de intermediar conflito. Aí tem dois. Os dois saem dizendo, o pastor ficou do lado do outro. E o líder vai viver a mesma coisa. Você vai intermediar um conflito lá na sua célula, passou a mão na cabeça de fulano. Não, passou a mão na cabeça. É tenso. Mas eu já falei aqui, é hora da nossa reação. Nós não vamos deixar para lá. Nós não queremos perder. Nós vamos atrás. No que depender de nós, nós vamos fazer de tudo para que voltem. Porque ao fazer isso, sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar mais ovelhas. Se você tem desprezado as ovelhas que você tem, o que Deus está dizendo? Não posso mandar novas. Porque se Ele não está cuidando nem das que tem, como é que vai chegar novas? Você quer ovelha nova? Amém? Você é líder? Você quer ovelha nova? Você quer gente nova na sua célula? Você quer? Amém, irmão? Quer não? Eu quero. Começa a cuidar das que estão lá. Tem gente que diz assim, mas fulano é muito difícil. Pastor não escolhe ovelha, gente. Nem pai escolhe filho, escolhe. Quem dá é o Senhor. Tem gente que diz assim, pastor, como é que você aguenta fulano? Eu falei, eu não escolhi, foi Deus que me deu, então tem que gostar, e tem que amar e tem que cuidar. Tem uns que são fáceis, outros são mais difíceis, mas eu não posso dizer, você que é fácil fica, você que não é fácil vai. Não posso, irmão. Tem hora que a gente é tentado a falar isso, e eu vi um pastor dizer que um dia a igreja perturbou muito a cabeça dele, ele subiu no púlpito e falou assim, gente, tá vendo aquela porta? Hoje nós não temos nem porta. Tá vendo aquela porta aberta lá? Serventia da casa. Quem não está satisfeito, rua. Não grava essa frase fora do contexto não, senão dá problema, hein? Um presbítero abraçou ele no final e falou assim, pastor, o senhor tem certeza que eu amo o senhor, não tem? Ele disse, tem. Então eu vou te pedir uma coisa, nunca mais fala isso. Dá tanto trabalho para a gente botar uma ovelha para dentro e o senhor mandando o povo sair. Ele subiu de volta do púlpito chorando e disse, perdoa, irmãos, fecha a porta, não deixa ninguém sair, agora vocês vão ter que ficar aqui. Quando você ama as suas ovelhas, Deus alegra o coração dele contigo e te dá mais ovelhas. Te dá mais. É isso que vai acontecer. Quando você ajoelhar no seu quarto e começar a chorar por aquele irmão que desviou, chorar por aquele que não deu conta de continuar, você sentir isso no seu coração,
sem julgar, sem criticar. Deus vai dizer assim: é pronto, agora ele entendeu o coração do pastor. Vou botar mais gente na vida dele para ele cuidar. E nós lançamos aqui esse projeto em busca da ovelha perdida. Porque chegou a hora da gente reagir, gente. É batalha espiritual. Os pastores precisam se levantar, nem que seja preciso se atracar com urso, com leão. Nós vamos nos atracar e nós vamos tirar as nossas ovelhas da boca do lobo. Amém? Tem ovelha que gosta do lobo, ela abraça o lobo, ela cheira o lobo. Não é não? Tem. Tem ovelha que quer ficar perto do lobo. A gente avisa: olha o lobo. A minha parte eu vou fazer, meu irmão. Agora faça a sua, hein? Lobo fedorento, você sai fora dele. E lobo só vem bonitão, hein? Você acha que lobo vem igual lobo? Ele vem igualzinho ovelha. Manso, suave, coloca uma ideia na sua cabeça, te faz uma proposta, e daqui a pouco você caiu. Isso serve para todo mundo. Agosto e setembro é mês da gente ir atrás das ovelhas perdidas. Amém, irmãos? Nós vamos integrar pessoas nesse rebanho. Nós temos um sonho, nós temos uma meta, nós temos um alvo de oração. Nós queremos ganhar 100 novos membros esse ano. Batizamos 29 agora, no mês de junho. Mês de setembro agora, no final do mês, outro. Batismo, dezembro vai ter outro. Nós estamos orando. E nós estamos trabalhando. Isso tudo é oração e jejum, porque a Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Eu não sei se é essa, mas se for essa, ela vai sair, porque nós estamos orando e jejuando. Eu não sei se você está agarrado no relógio de oração. Nós estamos orando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós estamos nos colocando na brecha. E você separa uma hora do seu tempo para você orar, para você buscar a Deus, para você pedir a Ele que abençoe, restaure os perdidos, cura os feridos, fortaleça os prostrados, integre os novos e retorne os desgarrados. Posso ouvir um amém da igreja? Ora por isso, irmão. Essa semana passada nós jejuamos sem doce, sobremesa. E essa agora é sem suco e sem refrigerante. Na água pura. Tá bom? Começando amanhã, terminando sexta. Na outra nós vamos fazer 3 dias sem carne. É a semana do encontro com Deus. Nós vamos no final. Sexta-feira tem vigília. Sabia que ia dar uma diminuída na animação, né? 9h30. Vou repetir, talvez você não entendeu. Sexta-feira tem vigília. Agora, 9h30. Vou dizer logo, é 100 horas para acabar. Já vou dizer, pode terminar 10 horas, pode terminar 11, pode terminar meia-noite, pode terminar 1 hora. Você não me perturba. Tá bom? Já entra logo sabendo. E se a sua mulher vier e se eu não vier, já sabe que ela não tem hora para chegar em casa. Se seu filho vier, já não tem hora. Aí é contigo, você resolve. É uma noite de oração. Nós vamos vir para cá para orar. A dinâmica quem vai dar é o Senhor. Então venha nessa expectativa. Orar. Tá bom? É um tempo para a igreja se reunir para orar. Para buscar Deus. É um tempo de avivamento. É um tempo de nós orarmos. Nós vamos terminar hoje honrando aqueles que concluíram a primeira etapa do plano 1, 2, 3. São 11 pessoas que concluíram fielmente a etapa lendo os 4 evangelhos e Atos. Nós vamos orar no culto e vamos orar nas células pelas ovelhas perdidas. Nós vamos, irmãos, ter umas ações aqui específicas. Os líderes estão levantando os seus alvos, nós estamos levantando aqueles que estão faltosos.
Nós queremos ir atrás de cada um, nós vamos visitar, nós vamos promover. Final de setembro, terceira semana, nós vamos ter o dia do amigo, para você fazer uma reintegração de sua célula. E dia 22 de setembro vai ter o culto da colheita. O povo já está falando, nós vamos ter que tirar aquela tenda ali de trás e deixar aí gente até onde der. Não é não, irmão? Vai ser uma bênção. Chegou a hora. Fica de pé no seu lugar. Chegou a hora de você acreditar. Quantas pessoas estão aqui? Tem pelo menos uma pessoa que não está aqui e você gostaria que tivesse. Levanta a mão. Eu queria que meu irmão, meu amigo, meu esposo, minha esposa, meu filho estivesse aqui, não está. Você pode orar por ele? Colocar ele diante do Senhor? Queria que você orasse por esse movimento espiritual aqui nessa igreja. Você precisa gerar em oração seu alvo. Você precisa declarar: não vai sair ninguém. Não vai sair ninguém. Você pode repetir isso? Não vai sair ninguém. E se saiu, vai voltar. E se saiu, vai voltar. Eu não sei se você hoje, se é amanhã, se você daqui a 10 anos, ele vai voltar. Não sei, irmão. Ora pela sua vida, pela sua célula. Ora pelo movimento espiritual na sua vida. Foi feita uma pesquisa para saber se existia alguma coisa em comum entre as presas. Por que os predadores atacavam se tinha alguma coisa em comum entre aqueles que atacavam? Que virava comida do predador. E foi feita uma descoberta. O predador sempre pega o mais fraco. Ele olha para o rebanho, ele olha para a manada e ele começa a procurar o mais fraco. Ou o bebê, ou o mais novo, ou o mais velho, ou o doente. E ele identifica quem é o mais fraco. E ele parte para cima do mais fraco. E ele destrói o mais fraco. Mas o nosso rebanho aqui agora vai mudar a sua visão. Nós precisamos ajudar os mais fracos. Olha o que aconteceu aqui. São leão velho. It's impossible to fight them all at once. He can't keep them at bay for much longer. He's tiring fast. His ally, Tartu, has heard the commotion. E a Bíblia diz isso: os mais fortes precisam ajudar os mais fracos. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Esse é você que vai chegar Now the odds have changed. Vai botar o Satanás para correr. Even for 20 Tem hyenas, gatito aqui, irmão? a pair of male lions is too much to take on. E depois celebrarmos juntos a nossa... para a glória do Senhor. Não vamos perder ninguém. Amém? Não podemos perder ninguém. Mas vamos seguir em frente. Quinto ponto, que está aí, pode acender as luzes. Fazer discípulos que fazem outros discípulos.
Fazer discípulo que faz o quê? Irmãos, o que Jesus gerou quando ele estava na terra? Discípulos. Ele atraiu para si homens e mulheres comuns, que deixaram toda a sua vida e seus destinos para segui-lo e viver uma nova vida. E aí é uma coisa interessante da oração sacerdotal, porque quando ele chega no versículo 4, ele diz assim para o Pai: eu te glorifiquei na terra, completando o quê? A obra que me deste para fazer. A oração sacerdotal já é no final do ministério de Jesus. Ele estava terminando a ceia e ele estava indo para ser preso, para ser crucificado, e ele tem um encontro com os discípulos e ele faz essa oração, e nessa oração ele diz: eu já concluí a obra que o Senhor me deu para fazer. Espera aí, irmão, ele já tinha morrido? Ele já tinha ressuscitado? Que obra é essa que ele está se referindo como já concluída? Não é a obra que ele iria fazer na cruz. O que ele está falando é: eu vim aqui e dentre o que eu tinha que fazer era produzir discípulos. Estão prontos. Eu já fiz isso. Os discípulos estão aí. Agora sim, eu posso ir para a cruz. Eu posso fazer a obra da salvação para deixar nas mãos dos meus discípulos levar esse legado para frente. E quando ele volta para o céu, ele deixa essa missão. Agora, já depois da morte, da ressurreição, ele já está indo para o céu novamente, e ele dá uma ordem para os discípulos. Ele diz para os discípulos: portanto, agora vocês vão e façam discípulos de todas as... Presta atenção, irmão. Ele fez discípulos, ele concluiu a obra de fazer discípulos, e aí quando ele vai, ele deixa uma tarefa para os seus discípulos: agora vocês vão ter que fazer a mesma coisa que eu, ou seja, façam mais discípulos que vão fazer outros discípulos. Se nós queremos mudar o mundo, nós temos que fazer discípulos. Porque se Jesus, que era Jesus, fez isso, não tem outra coisa para a gente fazer. Se nós queremos ter um ministério frutífero, uma igreja crescente, viva e abençoada, essa igreja precisa ser uma igreja que faz discípulos e que ensina esses discípulos a fazerem outros discípulos. Porque quando você faz discípulos, você se multiplica em outros. Jesus era uma pessoa, ele era Deus, mas ele era um homem. Homem e Deus, o Deus encarnado no homem. Mas quando ele faz discípulos, ele se multiplicou em 12, para que esses 12 fizessem a mesma coisa que ele fez. E é uma coisa tão surpreendente que ele diz lá em João que os seus discípulos fariam as mesmas obras que ele fez. Não foi isso? Ele diz assim: agora vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, e farão ainda outras maiores. Por quê? Porque vocês são a continuidade do meu ministério. Paulo diz assim, quando escreve ao seu filho amado Timóteo: sede meus imitadores, como eu sou de... Aí o cara diz assim: não, isso aí não dá para mim não, pastor. Eu não posso falar isso para os meus discípulos, porque eu não estou 100%. Repare bem que esse mesmo Paulo foi aquele que disse assim: o bem que eu quero fazer, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer e o mal que eu não quero. E ele diz assim: me imitem, assim como eu estou imitando a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu discípulo
vai ver Jesus na sua vida. Antes dele conseguir enxergar Jesus pelos seus próprios olhos, ele vai ver Jesus na sua vida. Eu estava vendo a história de um missionário chamado meu xará, David Livingstone. Ele passou por algumas tribos na África. E depois de algum tempo, ele foi numa tribo e não conseguiu estabelecer um trabalho lá. Mas dali a uns anos, os missionários chegaram na tribo. E os missionários começaram a falar de Jesus. Jesus era amor, Jesus era aquele que pregava, Jesus era aquele que curava os doentes, que expulsava demônio, que salvava. Aí eles disseram assim: esse Jesus já passou por aqui. Nós conhecemos Jesus, ele esteve aqui. E os missionários ficaram sem entender. Ué, mas Jesus foi lá? Será que Jesus foi lá pessoalmente nessa tribo? E eles começaram a perguntar: como é que era esse Jesus? Aí eles começaram a descrever David Livingstone. Era um homem assim, cabelinho pro lado, de bigode. David Livingstone era tão parecido com Jesus que para aquela tribo a visita dele foi a visita do próprio Cristo. As pessoas vão ver Jesus, em primeiro lugar, na sua vida, nas suas ações, no seu testemunho. É por isso que você precisa guardar a sua vida. É por isso que você precisa, e Jesus fala isso, por causa de vocês, eu me santifico todo dia. Eu não posso cair, porque eu tenho discípulos que estão olhando para mim. Olha a sua responsabilidade. Mas como é que você vai fazer discípulo? Durante muito tempo a gente pensou que fazer discípulo é transmitir conhecimento. Você senta numa sala de aula, eu pego uma apostila sobre discipulado, eu falo para você, você virou um discípulo. Eu te dou algumas aulas, você já é meu discípulo. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus fez? Foi esse o método de Jesus para fazer discipulado? Não, ele ensinou os discípulos, ele ministrou ao cognitivo dos discípulos, sim, muito, mas foi só isso, irmão? Foi vida na vida. Anda comigo, me segue, fica perto de mim. O primeiro chamado de vocês é estar perto de mim. Então, se você quer fazer discípulo, você precisa se relacionar com seus discípulos. Você precisa viver com eles, você precisa comer com eles, você precisa conversar com eles, você precisa ter tempo para eles. É influenciar através de relacionamento. Discipulado não é conversa. Discipulado não é discurso. Discipulado não é palestra. Discipulado é vida na vida. Se você quer ser um fazedor de discípulos, você precisa investir a sua vida na vida de outras pessoas. Foi para isso que Jesus te chamou. Uma igreja viva e apaixonada entende que a sua missão é fazer discípulo. E fazer discípulo nada mais é do que gerar filhos. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Você gerou filho. Amém? Depois que ele estava gerado, nascido, o que você fez com ele? Largou para lá. É isso? Já está gerado. Já está nascido, né? Vai à luta. Vai comer, vai beber, vai fazer sua vida. É assim que a gente faz com nossos filhos? Depois de gerar, a gente cuida, a gente ensina, a gente alimenta, a gente protege, a gente investe, a gente chora, a gente perde noite de sono, a gente se preocupa. Como é que você quer gerar filhos espirituais e apenas gerar e jogar para lá? Não dá, irmão. Após gerar, você vai cuidar. Você vai levá-los ao batismo. Depois você vai ensiná-los a obedecer. Até um dia
que você vai poder enviar o seu discípulo para ele cumprir o destino profético dele naquilo que Deus chamou ele para fazer. Isso é discipulado. É você ganhar, é você gerar, é você ganhar, é você cuidar, é você ensinar e depois você enviar. E aquele filho vai continuar sendo seu filho, mas agora ele já é um marmanjo, uma marmanja, que já tem condição de tocar e não precisa de tanto cuidado, igual criança. Seu filho, quando faz 18 anos, ele deixa de ser seu filho? Mas ele não precisa dos mesmos cuidados de um bebê, precisa? E assim é o discipulado. É isso que Deus quer que a gente faça, irmãos. Nós vamos gerar, nós vamos cuidar, nós vamos treinar, nós vamos ensinar e depois nós vamos enviar. Olha, você pode ir para qualquer lugar, desde que você seja enviado. Guarda isso no seu coração. Quando você tentar ir por suas próprias pernas, lembra que você tem um pai, tem uma mãe espiritual, você tem discipuladores, e quem tem que te enviar são essas pessoas. Não façam as coisas pelas suas próprias decisões. São seus discipuladores que vão te enviar, e estão te enviando para missões, para pastorear. Eu creio que Deus vai levantar aqui pastores, Deus vai levantar aqui homens e mulheres que vão ser enviados para cumprir os seus destinos proféticos, mas eles só podem ir se eles forem enviados. O profeta não se levanta, o profeta é levantado. Tem muita gente que acha que é profeta, mas se você não foi levantado ainda, aguarda o seu tempo. Alguém vai ver você como profeta, alguém vai confirmar isso na sua vida e vai dizer assim: levanta, irmão, está na hora de você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Discipulado é paternidade espiritual. Por isso a igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é o que, irmãos? Uma família para pertencer. Porque nela nós nos conectamos de maneira individual por meio de relacionamentos a pais e mães espirituais que vão se tornar nossos mentores. E por isso, dentro da igreja, vai começar a acabar a orfandade espiritual. O nosso país é um país de órfãos. A orfandade domina espiritualmente esse país. Pensa espiritualmente. Não estou aqui fazendo apologia, mas a gente precisa pensar se nós temos alguém que é pai ou alguém que é a mãe da nação na cabeça do povo. Quem está ligado vai entender. Quem é a mãe? É pai ou mãe que eles dizem que comanda a nação, espiritualmente falando? É uma mãe que foi achada sem cabeça. Isso tem um peso. Mas Deus está levantando pessoas que estão quebrando esse espírito de orfandade que domina a nação brasileira. Discipulado é processo pelo qual um crente maduro investe sua vida e conhecimento em outras vidas, com o objetivo é fazer aquele discípulo amadurecer. Por isso que eu tenho falado, eu não estou aqui para te mimar, eu estou aqui para te esticar, porque o meu papel aqui, irmão, é fazer você cada dia ser mais maduro. E você que está discipulando pessoas, é a mesma coisa. Você tem que investir nessa vida até que ele amadureça. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Que o Senhor nos ajude e nos dê paciência, perseverança e muita fé. É você investir a sua vida em pessoas que vão começar a produzir frutos. Uma das partes do processo discipulado é ensinar a obedecer. A gente fala assim, depois ensina, mas não é ensinar somente, é ensinar o quê? Ensinar a obedecer. Vamos falar juntos? Ensinar. E eu ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o
fim dos tempos. Por isso, discipulado não é informar conhecimento, não é ministrar somente a mente da pessoa. Discipulado é promover transformação de vida, mudança de postura, mudança de atitude. Nós queremos que os nossos discípulos aprendam a obedecer. E essa obediência é aprendida no discipulado. Como então sabemos que nós formamos um discípulo? O primeiro passo é ganhar. Levar a pessoa a se converter, entregar a vida para Jesus. Depois que a pessoa se converte, você agora começa o que? A cuidar. Até que ela seja consolidada, se firme no caminho, se integre ao corpo de Cristo pelo batismo. E aí, acabou sua função? Aí vai vir você ensinar a obedecer, treinar, mostrar como é que deve fazer, para que no fim você possa enviar esse discípulo para fazer mais discípulo. Como é que eu sei que meu discípulo está pronto? Pastor, como é que eu sei que o discípulo que eu fiz agora já é um discípulo de Jesus? Como, irmão? Se ele já faz outros discípulos. O dia que o meu discípulo estiver fazendo outro discípulo, eu já sei. É o discípulo de Jesus. Fazer discípulos que fazem outros discípulos. Vai dar continuidade. Vai dar continuidade. Porque todos nós aqui, irmãos, se Jesus não voltar antes, vamos ser levados para a cova num caixão. Não é não? Não quero nem ver ninguém se despedindo aqui. Mas essa é a realidade. Não sei quando é que eu vou. Espero que seja daqui a muitos anos. Muitos. Mas a minha vida só vai ter valido a pena se no dia que eu for sepultado, eu tenha gerado filhos e filhas, discípulos e discípulas, que vão dar continuidade àquilo que o Senhor quer que eles façam. É atrás disso que eu estou vivendo. Essa é a causa que me move. Amém? É isso que tem que apaixonar o coração da igreja. Sexto, o que move o coração de uma igreja viva e cheia de paixão é viver o princípio que cada crente é um ministro. Vou fechar nesse sexto. Deixar o sétimo para a semana que vem. Em algum momento da história da igreja, o ministério foi tirado da mão dos crentes e foi concentrado nas mãos apenas de alguns. É o que a gente chama de clero, os sacerdotes, os pastores, oficiais, os teólogos. Ou seja, alguns trabalham e outros recebem. Isso tem gerado uma deformidade na igreja. Alguns produzem, enquanto outros apenas recebem. Aí sabe o que aconteceu? Primeiro, os produtores, os trabalhadores, estão cada dia mais sobrecarregados, porque eles estão fazendo o trabalho de todos. Sabe o que gerou isso na igreja? A igreja perdeu boa parte do seu potencial. Porque se tinha 100 para trabalhar, só está trabalhando 15. Essa é a estatística. Uma igreja com 100 membros, isso é a estatística geral. 15% trabalha e 85% recebe. É isso que Deus quer? Aí nós precisamos quebrar os paradigmas. Nós precisamos olhar para a palavra. Nós precisamos pagar esse preço. E nós precisamos dizer: todos os 100% precisam ser produtores e frutíferos. Alguns não gostam, outros até saem fora, dizem assim: não, aí não.
Eu estou na igreja para ser servido. E o pastor está todo domingo me perturbando, que eu tenho que trazer, que eu tenho que orar, que eu tenho que fazer discípulo, que eu tenho que cuidar de ovelha. Quem tem que cuidar de ovelha é ele que recebe o salário. Eu não recebo. Aí você não entendeu. E isso está na cultura da igreja evangélica em geral. Eu louvo a Deus, meus irmãos. Nós não chegamos ao ponto que nós queríamos. Mas muito dessas coisas já foram quebradas aqui para a glória de Deus. Todos são ministros. Todos. Deus não chamou ninguém para ser espectador da fé. Você vai a um jogo de futebol ou algum esporte, você vai ver, tem um grupo que está lá dentro do campo jogando e tem outro grupo que está na arquibancada assistindo, sentado, criticando, xingando, né? Ou batendo palma para quem está lá. E aí o povo acha que igreja é isso. É você ter um grupo que vai trabalhar, que vai ralar, e você tem outro grupo que fica sentado só criticando os outros que trabalham. Eu vou dizer, quem trabalha erra mais do que quem não trabalha. Mas eu prefiro alguém que trabalha e erra do que alguém que não faz nada. É claro, quanto mais eu faço, mais eu tenho a possibilidade de errar. O cara que não faz nada, ele não vai errar. Não, o fulano está errando, mas ele está trabalhando. Ele está produzindo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, irmão? Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Ninguém aqui foi gerado para ser carregado. Você não é mais coxo espiritual, não. Eu preciso que alguém me carregue. Nem olhos bonitos para isso você tem. Para alguém ficar te carregando. Um marmanjão desse tamanho. Uma dona dessa que já está aqui na igreja, tempão, já está na hora de você andar com suas próprias pernas. Pastor, ninguém cuida de mim. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me valoriza. Irmão, já passou esse tempo. Já passou. Meu líder não me procura, você procura ele? Presta atenção, gente. Presta atenção. Uma igreja apaixonada e bíblica, viva e apaixonada, entendeu o princípio do sacerdócio universal dos crentes. Cada crente é um ministro. Cada crente é um ministro. Onde o ministério é de todos os crentes. Queremos que cada crente dessa igreja se torne um discípulo extraordinário de Jesus. Isso é o que está apaixonando meu coração a cada dia. Isso é que me faz levantar da cama e trabalhar, e estar aqui, estar motivado, porque eu quero que você, independente de quem você é, se torne um discípulo extraordinário de Cristo. Você vai frutificar, você vai desenvolver todo o seu potencial, você vai fazer coisas que você nunca imaginou que seria capaz. Você não está recebendo isso não, irmão? Você vai viver o extraordinário na sua vida. É para isso que nós estamos aqui, fazendo igreja, orando e buscando ao Senhor, para que os discípulos do Senhor se levantem para fazer coisas extraordinárias nessa terra. Pastor, eu cheguei na igreja agora. Pastor, eu não sou alfabetizado. Pastor, eu não tenho curso superior. Eu não estou falando disso. Estou falando de você ser um discípulo nas mãos do Senhor. Jesus pegou 12 homens fedendo a peixe. Não é não? 12 homens. Alguns mal sabiam ler e escrever. Aqueles que todos rejeitaram, porque as crianças, é interessante demais, irmão. Toda criança, ela ia para a sinagoga e ela era alfabetizada pelos rabinos.
as que tinham destaque, ou seja, as que tinham as melhores notas, os rabinos seguravam e diziam assim: não, esse pode ser um mestre da lei, esse pode ser um sacerdote, esse pode ser alguém que vai fazer a diferença. Então esse não volta para casa, esse nós vamos continuar investindo nele. Os outros, depois da alfabetização, aquele que era mais ou menos, voltava para casa e aprendia o ofício do pai. Se o pai era pescador, pescador. Se o pai era carpinteiro. E isso me leva a entender que o próprio Jesus foi rejeitado, porque ele era o quê? Carpinteiro. Não é? Ninguém viu nada especial em Jesus. Falou assim: aqui você não vai crescer não, meu irmão. Vai lá e começa a fazer, quem sabe você vai ser um bom carpinteiro. E Jesus começou a pegar os pescadores, começou a pegar aquele que cobrava imposto, começou a pegar os revolucionários, aqueles que o mundo rejeitou, aqueles que a religião rejeitou. Ele pegou e disse assim: anda comigo, que eu vou fazer de você um discípulo extraordinário. Não foi assim que ele fez comigo, com você? Não é? Que de bom que a gente tem. Hoje eu fui pregar na igreja de um amigo de manhã e ele falou assim: não, ele era o melhor aluno da turma. Você acha que Deus me escolheu por isso? Nem eu achava que eu era o melhor da turma. E ele falou lá, e é verdade. Os nossos colegas de seminário, que eram os piores alunos da turma, têm ministério muito mais abrangente do que outros. São pastores maravilhosos. É assim que Deus faz. É só se entregar nas mãos dele para virar um discípulo extraordinário do Senhor. Nós vamos trabalhar para que você desenvolva o seu dom, o seu chamado e todo o seu potencial, para que você se envolva na obra de Deus e para que você produza muitos frutos. Porque nós estamos em cima de 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração sacerdócio real. Amém? Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse princípio que move o nosso coração. Por isso as palavras-chave nessa igreja são oportunidade e capacitação. Porque não queremos aqui gerar crentes consumidores. Porque essa igreja não é o shopping da fé, não é o restaurante da fé. Se você entrou aqui achando isso, eu vou logo te avisar: aqui não é um lugar para você vir consumir, receber sua bênção e voltar para casa. Se você estiver atrás disso, tem milhares de igrejas por aí na cidade. Aqui é o lugar de você vir, de você ser discipulado e de você se tornar um discípulo extraordinário e produzir muitos frutos para o Senhor. Ah, pastor, eu não quero compromisso, eu não quero ser cobrado, eu não quero trabalhar. Que o Senhor mude sua cabeça, irmão, para você ter futuro aqui. Aqui nós queremos que todos sejam úteis e sejam frutíferos na família de Deus. Somos discípulos, somos ministros, temos vida com Deus através da oração. Amém? Somos agentes de transformação, temos dons, temos chamados. Mas eu vou dizer, você não tem chamado aqui para ocupar cargo, não. Eu já falei aqui e volto a repetir: ninguém deve estar apegado a cargo nem a lugar. Ninguém aqui pode estar apegado a cargo nem a lugar. Você tem que estar apegado a servir a Deus onde Ele te colocou. Não, eu só estou aqui, eu só faço se estiver aqui, eu só faço se for assim. Você não é servo, porque servo não tem vontade própria. Então você precisa entender que às vezes Deus vai te trocar de lugar. Falamos aqui na quarta-feira, a roda vai girar.
Aonde o Senhor me colocar, eu quero trabalhar, eu quero servir. Esse é o coração do servo. É fazendo o que? Na intercessão? É dando aula? É onde Deus me quer. Eu quero trabalhar para o Senhor. Quero trabalhar para o meu Senhor sem fim, como diz a música das crianças. Amém, irmão? Tem cargo na igreja? Claro que tem, precisa ter. Nós vamos fazer uma eleição agora, dia 15. Mas você não foi chamado para ter cargo. Você foi chamado para ser um ministro do Senhor. O cargo é consequência. E se o seu cargo, você perdeu o cargo, você continua trabalhando a mesma coisa para a glória de Deus. Você tem um chamado para servir na igreja. Você tem um chamado para servir na sua família. Você tem um chamado para servir no mundo. E tudo isso você vai fazer cheio do amor. Porque é isso que faz mudar o mundo. Fica de pé no seu lugar. Meu irmão, você precisa ser um crente apaixonado. Sabe por quê? Crente apaixonado. Crente apaixonado não tem uma visão. Crente apaixonado é tomado pela visão. Você acha que eu tenho uma visão? Não. Teve uma visão que tomou a minha vida. Tem uma causa maior que me tirou do lugar onde eu estava. Crente apaixonado quer produzir e não consumir. Crente apaixonado não pensa, presta atenção nisso, não pensa em estar numa igreja pelo que a igreja pode oferecer a ele. Eu estou aqui porque essa igreja tem algo a me oferecer. Crente apaixonado está aqui para oferecer alguma coisa ao reino de Deus. Crente apaixonado assume a responsabilidade pelo seu próprio crescimento. Para de colocar a culpa nos outros. Eu não cresço porque o pastor não me enxerga. Eu não cresço porque ninguém investe na minha vida. Eu não trabalho porque eu não tenho oportunidade. Procura. Você é responsável pelo seu crescimento. Se voluntarie. O que tem para fazer? Eu quero ajudar. Crente apaixonado quer desenvolver seus dons espirituais. Crente apaixonado é guerreiro. Crente apaixonado vai usar os seus dons para edificar outras vidas. É isso que você quer fazer, irmão? O ministério está sendo devolvido às pessoas. Todos são ministros de Deus. E todos devem se comprometer com o trabalho, com a igreja. Cada um do seu jeito, cada um com o seu potencial. Pede a Deus isso na sua vida. Ora para que você seja um crente apaixonado. Tem muita coisa para desanimar a gente. Tem muita coisa para impedir a gente de crescer. Mas você não vai ceder essas pressões porque você é apaixonado. Você não tem uma visão te tomou.